Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá amigos, estamos começando mais um programa Desafios e Soluções. Hoje, consultando o livro Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Eu estou com barulho aqui, talvez o pessoal esteja escutando. Bom, eu vou falar do equilíbrio. O equilíbrio é uma conquista, não é uma coisa dada, pronta. Então, vamos conversar um pouco a respeito, porque existe uma ideia na sociedade, né, de que algumas coisas acontecem, como a sorte, o azar, vindo do nada, não é? Então, algumas vezes denominamos pessoas de sortudas ou azaradas, e fica por isso mesmo, né? Então a gente começa a acreditar que é desse modo. Por exemplo, agora no Ano Novo, tem muitas pessoas que têm algumas superstições para ter sorte no Ano Novo. Então elas comem determinados alimentos, elas têm algumas práticas de pular ondas, usar roupas, para que a sorte dê as caras, né? Bom, isso pode trazer um alimento, digamos, psicológico, de o indivíduo ter esperança, e às vezes vai ajudá-lo a lidar com algumas dificuldades. No entanto, todos nós somos iguais no processo evolutivo. Não tem pessoas privilegiadas ou azaradas. Existe construção, existe realizações. Então, uma pessoa que tem coisas acontecendo a seu favor é resultado de realizações, de conquistas dela. Outras pessoas parece que o azar mora dentro delas. Nada dá certo, as coisas são mais difíceis, mas não é bem assim. Não é que nada dá certo e são mais difíceis. É que ela pode estar num estado num estado pessoal, por conta das suas realizações, ações, que não favorece que as coisas aconteçam, que pode ser provas ou expiações. Então alguém pode chegar e falar, mas espera, para vocês tudo é prova e expiação? É uma lei. É uma lei. Não é alguma coisa que funciona de vez em quando nós queremos ou não queremos. É uma lei, não é? Digamos que nós temos algumas atividades vitais no nosso corpo que não é decorrente de desejo, é uma coisa natural. Você respirar não é uma coisa que depende do seu desejo. Bom, hoje eu vou passar o dia sem respirar. Não, é uma necessidade vital, então tem que respirar, não é? A lei de causa e efeito funciona em nossas vidas para o nosso progresso. Portanto, as nossas realizações geram consequências. É claro que existe uma sociedade com as suas complexidades, com as suas dificuldades, e que gera estresse na pessoa, que pode gerar tormentos ou alegrias. Existe isso, mas faz parte de um programa de crescimento, faz parte de desenvolvimento da personalidade. Mas vamos lá, agora nós vamos então entrar nos ensinamentos de Joana de Ângeles para entender. Olha só. À medida que o ser humano foi superando as dominadoras necessidades básicas da vida, no rumo das emoções, do conhecimento, deu início ao esforço para a superação do sofrimento, para as comodidades existenciais, a conquista do bem-estar, a autorrealização no que denominamos como felicidade. Bom, vamos dissecar, vamos entender mais este processo todo acontecendo em nossas vidas. Olha só que interessante.
À medida que o ser humano foi superando as dominadoras necessidades básicas. Quando nós somos movidos para atender às necessidades básicas, como alimento, proteção, moradia, nós não vamos ficar pensando nesse momento em autorrealização, em crescimento espiritual. O homem, quando chega no reino hominal, o homem primitivo, as suas preocupações são básicas, é de alimento, é de proteção, é de cuidar da prole. Não é? Ele não vai pensar em crescimento nesse momento, em transcendência. O mundo dele é praticamente o estômago e a taba, o seu grupo social. Quando estas questões são resolvidas, aí ele vai pensar em outra coisa. Então, por exemplo, há uma discussão se deve dar na caridade alimento, coisas materiais ou só as espirituais. As duas. Jesus não multiplicou os pães e os peixes para matar a fome do povo? E ao mesmo tempo ele estava dando alimento espiritual? Como que uma pessoa com a barriga vazia, com fome, vai prestar atenção em alguma coisa? Veja na escola a criança que passa fome, que tem necessidade, se ela consegue prestar atenção. Tem que ter muita força de vontade. Então, olha só, à medida que o ser humano foi superando as dominadoras necessidades básicas da vida, no rumo das emoções, do conhecimento, deu início ao esforço para a superação do sofrimento. Então, aí ele começa a trabalhar para a superação do sofrimento, que pode vir dos atritos sociais, dos relacionamentos complicados, do mau uso do corpo, etc. Então, começa a haver um interesse, um olhar para o si mesmo, para o seu corpo, para as comodidades existenciais, a conquista do bem-estar, a autorrealização no que denominamos como felicidade. É denominado como felicidade a superação dessas questões. Né? Então, veja aqui, o indivíduo se preocupa com o bem-estar. O bem-estar, tá bom, o seu estômago está cheio, eu já tenho onde morar, eu já tenho um teto. Agora, eu não posso viver atormentado o tempo todo. Eu tenho que me preocupar com esse bem-estar. Né? Manter uma boa relação com os outros, cuidar do meu corpo, do meu sono, do meu trabalho. Tudo isso são realizações, são conquistas. O bem-estar não vem de uma gratuidade. E o indivíduo se pega se sentindo muito bem consigo mesmo. Isso daí é resultado da evolução. Percebe? O Espiritismo clareia isso em nossas vidas. A autorrealização é a realização, a materialização dos seus potenciais. Não é? Então, aí o indivíduo começa a pensar nisso. Nós hoje temos essa preocupação de evoluir, de crescer pessoalmente. Né? Então, quando esse mundo interno está bem trabalhado e o nosso relacionamento interpessoal, aí nós vamos ver a felicidade como resultado destas conquistas. Percebe? A felicidade não é um bocado de sorrisos, de gargalhadas que soltamos em determinados momentos. Não é? Nós poderemos ter momentos de alegria. Você está numa reunião com amigos, uma brincadeira que sai, um passeio, então tem aquela situação divertida que causa uma alegria geral. Não quer dizer que a pessoa esteja feliz. A felicidade já vem de uma conquista interna. Ele pode ter os momentos de feliz. Esta alegria pode provocar esta felicidade, o indivíduo se sentir feliz naquele momento. Mas é uma coisa passageira. Estamos falando de uma felicidade que é permanente, que vai durando cada vez mais, que resulta de harmonias que o indivíduo promove no seu crescimento. É muito legal essa visão do Espiritismo, não é? Porque, veja, gente, é muito democrático. Não é preciso ter muito dinheiro, posses, estética, um corpo perfeito, amizades, etc.
Não que a amizade não seja importante, mas não ser dependente, não é, da situação. Portanto, todas as pessoas podem conquistar no seu processo evolutivo, e nós vamos conquistar. Aliás, Joana de Ângeles deixa isso bem claro. A felicidade é uma determinação evolutiva, não é uma opção, é uma determinação. Agora, você pode optar em acelerar o processo, né? Olha só. Ainda hoje, no entanto, são várias as facetas através das quais a felicidade se apresenta. Em algumas escolas filosóficas, eles estabeleceram algumas regras para a obtenção da felicidade, como, por exemplo, o hedonismo, o estoicismo, não é? Suportar o sofrimento ou ir atrás de prazeres, são propostas que aconteceram ao longo aí da nossa evolução. No cristianismo, alguns religiosos, eles estabeleceram também regras severas de comportamento, por exemplo, de afastamento da sociedade, de viver em reclusão, etc. São caminhos oferecidos ou sugestionados para que as pessoas buscassem a transcendência e a felicidade, né? Deixa eu ver aqui. Joana de Ângeles vai dizer, em cima destas escolas que oferecem estes caminhos, o seguinte: a evolução do pensamento demonstrou que não é a carne a responsável pelos danos que aturdem o espírito. Olha só, é muito importante, não é? Não é a carne, como alguns julgam a carne como algo pecaminoso, que deve ser sublimado os desejos do corpo, que deve ser subestimado, desvalorizado. Por exemplo, pessoas que se autoflagelam tentando a iluminação, não é? É como se eliminando o corpo se conseguisse isso. Vamos voltar, Joana de Ângeles. A evolução do pensamento demonstrou que não é a carne a responsável pelos danos que aturdem o espírito e o encarceram no erro, no crime, nas ideologias perversas, mas é o ser em si mesmo. Não é a carne o motivo de perdição, de sofrimento, de falta de espiritualização. A carne é um meio, é um instrumento. Isso precisa ficar claro, não é? É o comportamento do indivíduo que provoca os tormentos, o crescimento, a harmonia, inarmonia. São os comportamentos do indivíduo. Olha só, é o ser em si mesmo que, se havendo permitido deslize sob a ação nefanda do egoísmo, renasce assinalado pelas mazelas que o afligem. Olha o Espiritismo ministrando informações preciosas a respeito da vida. Nós não somos filhos do azar ou da sorte, da carne ou da sociedade. Nós estamos nessas condições que facilitam ou que promovem o crescimento, não é? No entanto, o estado interior, como o indivíduo vai se encontrar, e também o exterior, então a gente fala do estado subjetivo interno e o estado objetivo externo, o corpo, a sociedade. Olha só. Que se havendo permitido deslizes, erros, sob a ação nefanda do egoísmo, pensar só em si mesmo em prejuízo dos outros, renasce assinalado pelas mazelas que o afligem. Né? Ele está assinalado, ele está marcado pelas mazelas que o afligem. Os erros, os crimes, os enganos estão registrados dentro do indivíduo, né? Em forma de memórias que causam lembranças amargas, sofrimentos. Então, aí você pode entender a expiação e a prova. No caso da expiação, o indivíduo pode trazer torturas mentais que ele não consegue administrar. É uma expiação de erros cometidos, gerando culpas que ele não consegue se apartar desses pensamentos, não é?
ou de provas onde ele pode pedir uma situação na qual ele aprenda a lidar com ela. Por exemplo, um casamento difícil, né? Então, é só para exemplificar. Continuando. A necessidade da reabilitação faz-se inevitável pelo sofrimento. E aí alguém poderia dizer, mas espera, só tem o sofrimento? Não, tem o amor. Tem a caridade. Mas ele consegue fazer isso? O indivíduo entrou num processo de autodestruição tão grande que ele não consegue fazer pelo amor. Primeiro, ele tem que espiar o sofrimento. Espiar o erro, que vem através de sofrimento. Então, veja, não tem saída. O indivíduo, ele passou uma crise na existência, né? E aí ele se matou conscientemente ou inconscientemente. O indivíduo entrou no caminho da bebida e foi bebendo incessantemente, acabando com o seu fígado, o seu estômago, enfim, foi danificando todo o seu corpo. Isso reflete no perispírito, né? Ele está com esses órgãos doentes. Ele desencarna e vai reencarnar novamente. Na vida espiritual, nem sempre ele vai conseguir se recompor, porque ele chegou num estado de perturbação, de desequilíbrio tão grande que ele não consegue. E ele já reencarna lesado, já reencarna com problema no fígado, no estômago, etc. Né? Então, é inevitável o sofrimento. Então, o sofrimento que advém desses órgãos danificados é a expiação dele. Então, ele vem em sofrimento. Esse sofrimento vai fazer acordá-lo para o respeito ao corpo. Aí depois vem a reparação. Percebe? Então, Joana de Ângeles está falando, a necessidade da reabilitação faz-se inevitável pelo sofrimento. Não é que precisa, é que não dá para ser de outro modo. E às vezes o indivíduo pede o sofrimento, por exemplo, na prova, ele vai pedir o sofrimento. Ele pode pedir, por exemplo, uma pessoa, eu estava vendo isso no Divaldo, achei muito bacana, no livro Sexo e Consciência. Uma mulher cometeu o aborto. Na vida seguinte, ela pode passar pela reparação dessa situação do aborto através da solidão. Não ter um filho tão desejado pode gerar uma grande solidão que é um meio de reparar. Percebe? Então, isso faz a pessoa a ter um respeito, a acordar para a importância da vida que ela desrespeitou na vida passada. Bom, então, este sofrimento, ele vem como decorrência, algumas vezes é pedido, porque aí o indivíduo acorda. Então, olha só, a necessidade da reabilitação faz-se inevitável pelo sofrimento, pelas disciplinas impostas em favor da reeducação. O indivíduo vai se reeducar. Ele vai aprender a valorizar o que ele desdenhou. Mediante a construção do bem que dignifica e ergue a vítima, assim como ilumina o equivocado. Então, o indivíduo, ele começa a reconsiderar, ele vai repensar, ele vai fazer uma releitura da vida diante do sofrimento que ele está experimentando, provocado por ele mesmo. Olha só. Deixa eu ver aqui se tem alguma colocação no Facebook que você pode acompanhar também, tanto no Face da tvmundomaior.com.br, como também no Face do Mário. Está lá à disposição para os internautas acompanharem. Deixa eu ver se tem aqui com a Vera e com a Marta, se tem alguma pergunta. Não. Controle mestre, ainda não está na hora do intervalo. Deixa eu ver aqui alguma colocação. Amigos que estão nos acompanhando, tenham um pouquinho de paciência. Bom, então vamos lá. Olha só.
O modo mais eficaz para ser feliz pode reduzir-se às duas solicitações que Jesus expôs durante a sua jornada terrestre e ainda permanecem desatendidas. Primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Já está na hora do intervalo? Bom, então nós vamos ao intervalo e eu volto dando continuidade a esta leitura. Vamos ao intervalo. Em um mundo em que a intriga ainda impera, a TV Mundo Maior comunica a mensagem do bem. Inscreva-se no maior canal de vídeos espíritas do mundo. TV Mundo Maior, levando a vida até você. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão, depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Muito bem, estamos de volta, hoje estudando o livro Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles e de Valdo Pereira Franco. Está aqui, olha, muito legal, é o último livro de Joana de Ângeles. Bom, então, a benfeitora está falando aqui de duas maneiras, né, para nós buscarmos a felicidade. Amar ao próximo como a si mesmo e não lhe desejar o que não queira para si próprio. Olha que bacana. Bom, nós conhecemos essa colocação de Jesus, este ensinamento. É uma proposta diferente da visão materialista que propõe a felicidade, o sucesso, a alegria, a autorrealização como decorrente de consumo,
de obter coisas, de comprar objetos, de fazer passeios, de fazer plásticas, etc. Esta é a proposta da sociedade consumista, não é? Jesus faz uma proposta que rompe com essa visão egoísta de pensar só em si mesmo. Ele fala para amar o próximo como a si mesmo. Olha só, não é? Amar alguém além de si mesmo. Então, é sair de si mesmo e ir ao encontro do outro. Isso é provocar simpatia, empatia, afeto. Então, várias coisas são desenvolvidas quando nós estamos em contato com o outro, não é? Aprender a amar alguém além de nós mesmos, não é? Olha só a transcendência da vida. E não desejar o que não queira para si próprio, não desejar ao outro também. Nós poderemos estar mais atentos a aprender esse amar ao próximo e não estar tão atento a não querer o mal do outro, não é? Então, veja bem, se eu quero ser feliz, é o que eu devo pensar ou desejar para o outro. Se eu não quero ser magoado, se eu não quero ser chateado, se eu não quero ser passado para trás, se eu não quero ser tapeado, eu não quero isso para o outro. Às vezes, no ambiente de trabalho ou em alguma situação, nós poderemos nos comprazer em ver alguém sendo motivo de brincadeira. Por exemplo, bullying numa escola ou numa empresa, alguém que é motivo de tiração de sarro, alguém que está sendo humilhado, tem gente que se compraz, que se alegra com isso. Não, a proposta aqui é diferente. É não querer para ela o que nós não queremos para nós. Eu não quero ser humilhado, eu não desejo isso para o outro. Então, veja, gente, vão acontecendo disciplinas mentais, educação das emoções, das ideias, que é bastante diferente de como nós éramos dominados até então, né? Um benfeitor vai dizer que nós somos recém-egressos da animalidade. Os instintos, os impulsos, o egoísmo ainda tão presente no ser, não é? E essa proposta é de renovação, de modificação. Esses processos internos vão acontecendo contra os nossos interesses animais, contra os vícios, os hábitos de pensar somente nos nossos interesses em detrimento, em prejuízo do outro. Então, é um avanço muito grande esse trabalho que vai acontecendo, esse laboratório interno, que é um treinamento que devemos fazer. De repente, você vê um amigo discutindo com outro amigo e você torce para um desejando o mal do outro, você se policia e fala, espera aí, e o ensinamento de Jesus? Não vou desejar o mal dessa pessoa, mesmo ela sendo difícil para mim. Vou desejar o bem, não é? Então, continuando, olha só. No amor, encontra-se o jeito de cada qual ser realmente feliz. No amor, cada qual ser feliz dentro de suas possibilidades. Olha, eu quero agradecer aqui aos vários participantes que estão aqui no site da TV Mundo Maior e os nossos ouvintes da Rádio Boa Nova, de vários estados do Brasil, acompanhando a programação. Muito obrigado a todos vocês estarem aqui ligados na programação da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Olha só, a felicidade independe de valores externos, o carro, casa, sapato, celular, etc. Embora alguns contribuam para a harmonia do ser e o estabelecimento de conforto, de benefícios e de paz. Olha, o celular hoje é praticamente uma necessidade, não é um luxo. É uma necessidade de você se comunicar com alguém, de você saber onde está uma pessoa querida, um filho, de ter mais facilidade de ligar em caso de emergência, não é? Ele se tornou, de alguma forma, uma necessidade e nos ajuda bastante. Nada de mal, é bom, ajuda. Com o progresso, nós vamos aprendendo cada vez mais a utilizar de forma construtiva.
Bom, deixa eu ver aqui. É também através de recursos especiais que é possível promover o indivíduo, auxiliar a sociedade a crescer, multiplicar as oficinas de trabalho, dar garantia de dignidade para a sobrevivência no corpo, proporcionar leis justas e diluir as arbitrariedades muito do agrado das humanas paixões dissolventes. Tudo isso está sendo mexido, os direitos das pessoas estão sendo reconhecidos. Você veja hoje que a criança tem os seus direitos garantidos, o reconhecimento, né, da defesa da alimentação da criança, da escola, etc. Os animais também adquiriram esse status de reconhecimento, de respeito por eles. Enfim, a sociedade está se aperfeiçoando. E esse aperfeiçoamento vai melhorando as nossas relações interpessoais. Não é? Tudo vai se modificando. Tenha calma, não se aflija com o que está acontecendo, que é passageiro. Os espíritos ainda egoístas, orgulhosos, gananciosos, que ainda domina, principalmente na nossa política brasileira, tudo isso é coisa de tempo. A evolução vai modificando tudo isso, é inevitável. Então está sendo revolvido as coisas que estavam paradas, cristalizadas, para que o novo aconteça. Não esqueça como está no livro do Divaldo Pereira Franco, falando da transição planetária, que espíritos de escola estão reencarnando e eles vão promover, junto com nós que estamos nos esforçando para isso, promover as mudanças inevitáveis. É questão de tempo. Se você está aflito, ore para que melhore ao seu redor. Ore, faça pensamentos positivos e não fica angustiado espalhando pelos seus caminhos este sofrimento, ok? Continuando. Todavia, é a consciência ilibada em decorrência do dever retamente cumprido que a proporciona em qualquer restrição. Este conhecimento que o Espiritismo traz difere de algumas propostas materialistas que acham que a felicidade vem das coisas, e aqui está falando, olha só, é a consciência ilibada, decorrente da consciência limpa. É isso, a evolução vai fazendo o indivíduo acertar mais, a errar menos, a corrigir os erros, a otimizar determinados comportamentos. Olha que bacana, nós podemos fazer isso. Você não depende de um corpo escultural, você não depende de uma conta bancária recheada. Não depende, você pode fazer isso no seu processo evolutivo. Todos nós podemos. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma pergunta. Uma ouvinte fez uma colocação muito interessante aqui, vamos ver. Olha só. Bom, está tocando o telefone, então primeiro eu vou atender o telefone e depois eu atendo aqui o WhatsApp. Quem que é? Oi, bom dia, Mário. É Madalena. Olá, Madalena. De onde você é? De Araraquara. Bem-vinda ao programa, pois não? Eu procuro não perder, Mário, porque é um psicólogo grátis em casa, né? Maravilhoso. Muito obrigado. Ô, Mário, eu queria saber sobre a física quântica que eu ando ouvindo, que eles falam mais ou menos assim, que nem se fala da felicidade ou de conquistas materiais, que se a pessoa fizer aquilo, pode acontecer rápido, jogar para o universo que vem. Mas, assim, isso você pode, não é assim, num estalar de dedo, é você ir manifestando aquilo, pode ser manifestar em outras reencarnações, não é? Olha, essa ideia de pensar e a coisa se realiza é um pouco fantasiosa, não é? Eu ando assim, olha, observando. Com o Espiritismo, nós sabemos que existe a lei de causa e efeito. Então, uma pessoa que tem muitos débitos e muitas vezes ao reencarnar pediu determinados cerceamentos na sua reencarnação, isso é para evitar que ela caia novamente nos erros do passado. Então, essa ideia ultrapassa a lei de causa e efeito, é algo que nós não acreditamos, né?
Você, é claro que pode cultivar bons pensamentos a respeito da sua saúde, da sua vida, dos seus relacionamentos, de sucesso profissional. Isso não faz mal nenhum, faz bem. Agora, é preciso ter esforço e tem as leis que transcendem os nossos desejos. Esse negócio de jogar... É isso aí que Jesus quis dizer, ter fé raciocinada, porque ao mesmo tempo que eles fazem assim, aí eles voltam atrás num certos assuntos. Se você não observar, você vai ficando, assim, não sei te explicar direito, Mário, mas é assim, entendeu? Olha... E aí quem está ficando rico, eles, né? Pois é. Com esses cursos, usando a nossa ignorância. Você pegou bem. Tem muita gente que faz cursos oferecendo milagres, e o milagre só acontece para quem oferece o curso. Né? Então, é complicado. Esse negócio de jogar para o universo, e o universo atende aos nossos pedidos, não é bem assim. Está cheio de gente numa miserabilidade terrível, que não consegue acesso a nada, que tem pensamentos, que se esforça, faz curso e não adianta. Né? E aí eles vão dizer o seguinte, é que ele não se esforçou o suficiente, é que ele não acreditou o suficiente. Não é não, tem gente que faz mais do que é possível imaginar, tentando realizações e não consegue. Né? Então tem outras variáveis aí que existem na nossa vida. Então, eu ando observando, e esse falso profeta que Jesus falou, não é só na religião, é em tudo que a gente tem que raciocinar, sim, não é, Mário? Sem dúvida, sem dúvida. Porque tem um grupo também de pessoas que seguem certas filosofias que já são ricos, e muitos pobres que foram tentar frequentar não ficaram ricos e se afastaram, e essas pessoas se afastam de gente pobre porque acham que vai pegar a pobreza. Uhum. Sabe? Então eu fico observando. Eu queria uma posição sua. Eu vou desligar e eu ouvi, viu, você? Ok, obrigado pela participação, muito Madalena. Muito obrigada. Eu sou apaixonada por vocês, pela rádio. Por muito tanto obrigado. Que me ajudam e ajuda a passar os desafios. Muito obrigado. Tchau, um abraço, Mário. Viu? Um abraço. Tchau. Olha, Madalena, como nós estamos falando aqui neste livro, as nossas realizações são decorrentes dos nossos esforços, não é? Então, se você quer conquistar uma harmonia pessoal, precisa se esforçar para disciplinar as suas emoções, como medo, insegurança, ressentimento. Precisa desenvolver a inteligência através dos estudos, dos esforços, não é? Veja Allan Kardec quando fala da genialidade. É decorrente de esforços infindáveis do indivíduo em várias encarnações. Então, todas as nossas conquistas vêm desses esforços que nós fazemos, não são gratuidades. Então, eu penso uma coisa e o universo vai me dar isso? Não é bem assim. Depende do merecimento, do crédito, débito da pessoa, não é? Às vezes o indivíduo não tem acesso a algumas coisas para isso não prejudicá-lo. É muito relativo, depende muito do esforço do indivíduo. Olha só, uma pessoa de Sorocaba diz o seguinte, é a Dirce. Na semana passada, durante o seu programa, tive um desdobramento e vi uma laje branca cercada por uma mata cuidada ou cercada por luzes espirituais. Sua voz ecoava na mata. Uma moça me pediu ajuda e disse que havia outra pessoa presa ali, naquela laje. Disse para ela ouvir a sua voz, abri a janela e você entrou e disse para eles, olha que brisa da espiritualidade. Acho que houve uma doutrinação, deixa eu ver aqui, uma doutrinação de espíritos guiada pela sua voz. Quem está falando é a Dirce. Pode ser um desdobramento, a pessoa vê atividades extrafísicas, realmente. Você sabe, Dirce, é interessante, uma vez conversando com um colega aqui, a gente estava falando que muitas vezes nós vamos dormir e a gente
lembra de algumas coisas que fazemos fora do corpo com relação à programação aqui, não é? Também havia uma reflexão, uma ideia de que muitos dos programas que são realizados na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova são reprisados em determinadas regiões inferiores, levando alento, conhecimento, esperança, propostas de mudar, né? No campo mediúnico, Dirce, realmente tudo é possível em termos de auxílio aos necessitados. Os benfeitores aproveitam todas as oportunidades, por exemplo, dos vários programas que são veiculados aqui, para ajudar pessoas, né? Uma pessoa uma vez me ligou aqui no programa e disse que ela não conhecia a Rádio Boa Nova. Ela conheceu num sonho que ela teve. Ela estava dormindo, ela estava virando o dial do rádio e localizou a Rádio Boa Nova, que ela não conhecia, e ela disse que estava passando o meu programa. E no sonho ela anotou o número da rádio, procurou e achou, e depois falou isso. Então, realmente, a programação vai muito mais além do que a gente pode imaginar. Olha a importância de tudo isso que é realizado aqui. Deixa eu ver aqui quanto tempo falta para nós. 4 minutos. Bom, então, continuando o livro, deixa eu ver aqui, como faltam 4 minutos, todavia, é a consciência. O Espiritismo, nesse sentido, faculta o encontro com a consciência. Faculta o encontro com a consciência. O indivíduo se depara consigo mesmo, não é? Com a sua consciência limpa, clara ou adoecida, perturbada. Mediante o autoencontro, o encontro que temos conosco mesmo, auxiliando-o no entendimento das leis que regem a existência e que devem ser atendidas com o equilíbrio desejável. Olha só a Madalena que ligou para nós falando aí desses cursos. Tem cursos sérios, eu sei disso, tem vários trabalhos de física quântica, não quero entrar no mérito dos trabalhos sérios, né? Mas eu, como aqui um livre pensador, não acredito que as coisas aconteçam assim. Você joga para o universo e acontece. Não, tem outras variáveis aí envolvidas. Olha o que diz aqui a benfeitura. O Espiritismo faculta o encontro com a consciência mediante o autoencontro, auxiliando no entendimento das leis que regem a vida. A lei de causa e efeito, a lei de progresso rege as nossas vidas. Não é? Então, se o indivíduo tem débitos, e esses débitos geram restrições na sua vida, como que ele vai querer coisas e vai obter só porque quer? Então, o indivíduo que é um mau caráter, que é um bandido, que ele realiza uma série de falcatruas, de desvios de recursos de empresas, ou é um criminoso, aí ele vai fazer forças positivas para obter benesses do universo? É assim? Porque eles não mostram nenhuma restrição. Qualquer pessoa pode conseguir. Veja se o bandido consegue. Não consegue, porque a mente dele está atormentada. Não consegue. Ele não consegue nem dormir direito, porque fica aquele turbilhão de pensamentos atormentados. Deixa eu ver, estamos a 1 minuto, o tempo passou muito rápido. Olha só, é necessário eleger-se a ação do bem, iniciando-se pela transformação moral para melhor, para que esse equilíbrio, esta felicidade aconteça em nossas vidas. Muito obrigado a todos, boníssima semana, feliz ano novo com Jesus, que esse 2018 possa ser muito legal para o nosso crescimento espiritual. Um abraço a todos e até o próximo encontro. Você ouviu Desafios e Soluções.